livro de Atos, capítulo 13. Glória a Deus, aleluia. Atos 13. Isso, Atos 13. Eu vou ler apenas o verso 3, 4 e o 12. Atos 13, verso 3, 4 e 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. A igreja pode tomar seu assento essa noite. Aleluia, glória a Deus. Essa mensagem ocorre em Atos, capítulo 13. Primeiramente, a narração dessa palavra ela vai acontecer lá em Atos 9. Em Atos 9 acontece um fato ao qual um jovem chamado Saulo, ele era um perseguidor de crentes, perseguidor daquele povo que adorava o nome do Senhor Jesus naquela época. E lá em Atos 9 acontece um fato ao qual Jesus vai ter encontro desse jovem. A Bíblia diz que Saulo era jovem nessa época. E ali o Senhor Jesus ele veio como resplendor de luz, muitos aqui conhecem, né, essa passagem, veio como resplendor de luz e falou com Saulo. Saulo, por que me persegues? Por que Saulo tanto me persegue? E Saulo, ele reconheceu, Senhor. Ali Saulo perguntou, quem tu és? Senhor. Ele ali já conheceu que era o próprio Senhor falando com ele. E ali, através dessa, como o Senhor aparece para Saulo, não aparece, ele fala com Saulo e ali todos poderiam ouvir. Imagina eu e você, nessa noite, poder ouvir a voz do Senhor, porque a gente fala com Ele pela oração, e a gente sabe que Deus ele ouve as nossas orações, as nossas petições, aonde quer que nós andamos, aonde quer que nós buscamos, o Senhor ele ouve. Mas imagina ali naquele lugar, Saulo ele poder ouvir a voz do Senhor. E logo após, né, a vinda do Senhor ali para Saulo, acontece que Deus ele tomou a visão de Saulo. E ele pede para que Saulo vá até a cidade, né, e encontre um profeta chamado Ananias. E antes que Saulo chegasse naquele lugar, o Senhor ele veio em visão para Ananias e falou com ele, meu servo, vai vir aqui um jovem com o nome de Saulo, e eu quero que você cure ele. Eu quero que você cure ele. E Ananias, ele já sabia quem era Saulo por ouvir dizer que ele era perseguidor das pessoas, dos crentes, era perseguidor daqueles que levavam o nome do Senhor Jesus consigo. E Ananias ali ele temeu e falou, Senhor, eu sei quem é esse homem. Ele é assim, ele é desse jeito, ele é perseguidor, ele quer prender mulheres, homens, aqueles que levam o teu nome. E ali, pela ordem do Senhor, Ananias fez conforme o Senhor falara. E ele foi até aquele jovem. E assim que ele entrou, ele pôs a mão dele sobre aquele jovem. E logo após que Ananias colocou suas mãos sobre aquele jovem, e as escamas dos seus olhos saíram, caíram naquela mesma hora, ele reconheceu quem verdadeiramente era o Senhor. Quem verdadeiramente era aquele ao qual os crentes falavam. Aquele ao qual os crentes tinham orgulho de levar a presença de Deus por onde quer que andamos. Hoje, nos dias de hoje, nós levamos quando podemos, ou quando estamos desocupados, ou muitas das vezes nem queremos levar. Esquecemos muitas das vezes daquela vez que quando eu e você precisava, o Senhor enviou alguém até você. Hoje vimos pessoas, aleluia, no evangelismo de hoje, como já foi falado aqui, pessoas sedentas, mas que muitas das vezes a gente se importava de chegar até aquelas pessoas. E muito interessante quando a gente olhar para os olhos daquelas pessoas, porque a gente passa, né, e fala, poxa, mas quem nossos olhos já falar assim, aquela pessoa não quer Jesus.
aquela pessoa não quer aceitar Jesus. E ali, quando a gente estava passando, a gente via nos olhos daquelas pessoas que elas estão sedentas. E eu me deparei de que muitas das vezes, quando pessoas evangelizavam na rua e eu estava naquele outro lado, e eu falava, poxa, também aquelas pessoas chatas, entregar papelzinho, até comigo com a irmã, entregar papelzinho, para que isso? Mas hoje eu dou glória a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de poder também chegar a alguém. Porque nós não estamos aqui somente para ser salvos, tudo bem. Nós estamos aqui para um salvar os outros. E ali Saulo, ele foi transformado pelo amor do Senhor. Saulo, que muitas das vezes lá atrás ele não queria nem ouvir dizer o nome do Senhor Jesus. Mas Saulo, ele foi transformado para fazer o quê? Mais uma vez eu falo daqui, a diferença. Hoje nós estamos se acovardando, nós estamos se escondendo nos nossos lares, não querendo mais levar a palavra do Senhor. Aleluia. Nós estamos se escondendo, aleluia, e estamos deixando de lado aquele amor que o Senhor depositou em ti. E tem pessoas precisando, irmãos. Algumas vezes eu fico um pouco frustrada porque na minha família ainda há pessoas que precisam ser salvas. E quando você que é de casa quer falar do Evangelho, e quando você que é de casa quer falar alguma coisa da parte do Senhor, e as pessoas entram na memória de como você era lá atrás, eles não dão crédito. E eu fico frustrada de falar, Senhor, eu vou desistir. Eu vou desistir, Senhor, porque quanto mais eu falo, mais elas andam para trás. Quanto mais eu falo, parece que ninguém quer ouvir mais o teu Evangelho, Senhor. Mas eu tenho que entender, porque no momento que eu precisei, o Senhor também usou alguém para salvar a minha vida. Maravilha. O Senhor usou, aleluia, alguém para salvar a sua vida que você está aqui nessa noite. E Saulo ali, aleluia, depois que ele foi transformado, ele começou a fazer a obra do Senhor. E não importava quem dissesse para ele que Jesus era isso, Jesus era aquilo, Saulo ele não queria saber. Ele começou dali por diante, andar com os discípulos e levar o Evangelho para onde quer que ele andava. E ali ainda em Atos 9, aleluia, muitas pessoas olhavam para Saulo e não acreditavam que ele foi transformado. E não acreditavam que Deus tinha feito uma transformação, um grande milagre na vida dele, porque ele era perseguidor. Quantas vezes pessoas olhando para mim, para você e falavam, não, aquela não. Não, aquele não vai chegar. Aleluia. E nós estamos aqui. Quantas vezes pessoas falaram que você não é capaz e você chegou? Aleluia, glória a Deus. E pessoas ali ficavam confundidas, confusas. Será que pode? Será que os próprios crentes que eram perseguidos por Saulo, eles mesmos não acreditou que Deus transformou a vida dele? E na nossa vida hoje em dia ainda funciona dessa maneira. Pessoas não acreditam que você está no Evangelho porque verdadeiramente você quer seguir o nome do Senhor, porque você quer alcançar a sua salvação, porque eles estão ligados ainda no que aconteceu contigo no passado. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão lindo. Ele é tão lindo, aleluia, que ele leva alguém até você para que venha ser transformado pelo Espírito Santo. Alguém que precisa da palavra de Deus, mesmo que você muitas vezes chega perto de alguém e não sabe nem o que falar, não sabe nem o que dizer. Mas só que você falar assim, Jesus ama você, Deus ama você, você é especial para Deus, já é alguma coisa. A gente viemos a esse mundo, Jesus, aleluia, Deus, ele transformou eu e você para que nós venhamos compartilhar o Evangelho por onde quer que nós andamos. Só que às vezes a gente não consegue, porque a gente quer fazer com nossas próprias mãos. Não é com Deus do nosso lado. E Saulo ali entendeu que sem o Senhor ele não podia fazer nada. Como é que pode um perseguidor? Deus transforma, irmãos. Deus pode pegar um assassino e transformar um evangelista. Ele pode, mas depende muitas das vezes de mim e de você fazer alguma coisa da parte do Senhor. A gente está acomodado no nosso conforto, enquanto a pessoa lá fora precisando verdadeiramente. A gente está se acomodando, não, eu fui salvo, não preciso fazer mais nada. E não foi isso que o Senhor quer que eu e você continue a face dessa terra. Pessoas ali estavam ficando confusas, porque Paulo ele estava daquele jeito? Porque será que ele estava se disfarçando para que
Mas Deus ele transformou a vida daquele jovem. Aleluia. E ele não parou. Ele não se cansou de falar no nome do Senhor. E foi juntamente com os discípulos de cidade em cidade levando o evangelho por onde eles passavam. E eles começaram a ser perseguidos também. Saulo ali, ele sentiu na pele o que era ser perseguido. Vai ter momentos da nossa vida, e tem momentos da nossa vida, que muitas das vezes a gente é perseguido. Mas isso é para que a gente venha se encorajar mais, andar mais na presença do Senhor. Eu lembro que quando a gente era jovem, era muito difícil, porque a gente chegava ou na escola, ou em algum lugar que tinha uns colegas, e você falar que foi para a igreja, era um momento de vergonha. Ah, ela é crente, então não chega perto dela não, ela foi na igreja ontem. Isso é motivo de vergonha. Hoje nós entendemos no Evangelho que isso é motivo de salvação. Porque se você não tiver Jesus na sua vida, nada conseguimos alcançar na nossa vida, irmãos. A gente depende, somos dependentes do amor do Senhor. Saulo ali ia de cidade em cidade e via a grande necessidade daquela cidade, do nome do Senhor ser chegado até eles, da salvação, do reino do céu, pregar o Evangelho, pregar a salvação. E pessoas não entendiam, pessoas não aceitavam, governantes, pessoas que eram da lei daquela época. E a lei daquela época era a lei dos homens. Ali era necessário que nós vivíamos pela justiça. A justiça vinha da fé. Aleluia, a fé ia pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem do Senhor. Aleluia. E ele ia de cidade em cidade, levando o evangelho por onde quer que ele Aleluia, meu fosse. Deus. E o interessante aqui é que ele levava a palavra do Senhor ousadamente, ele não tinha temor. Não importasse quem entrasse na frente dele, porque ele viu, aleluia, ele sentiu o verdadeiro evangelho do Senhor. Deus ele transformou ele de num estalar de dedos. Foi uma coisa tão rápida, foi uma coisa tão espontânea, que ele mesmo nem entendeu, mas ele continuou seguindo, ele continuou fazendo a obra, porque ele viu necessidade, aleluia, ele viu que precisava mudar, de mudança naqueles lugares. A cada cidade que eles entravam, tinha pessoas que verdadeiramente nem ouviam falar do nome do Senhor, mas eles levaram. Eles foram açoitados muitas das vezes, eles não foram aceitos. Aleluia. Mas eles fizeram a obra do Senhor. A nossa missão, aleluia, nós já somos missionários desde quando nós nascemos. Porque Deus, aleluia, Ele vê em mim e você no ventre da nossa mãe. Nós fomos escolhidos, aleluia, por alguma coisa aqui nessa terra. Nós não viemos aqui à toa, nós não estamos aqui à toa. Meu Deus. Ah, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Amém, glória a Deus. Cada um aqui tem passado e ainda passa. Mas só o Senhor sabe, aleluia, aonde precisamos chegar para que vida seja alcançada. Então ali, Saulo, por sua vez, aqui já no verso 13, no capítulo 13, quero trazer aqui que Saulo, em hebraico, ele significa desejado, um pedido. Ele tinha dois nomes. Ele era como Saulo e ele era Paulo. Ele tinha esses dois nomes. Naquela época, era normal que pessoas tivessem dois nomes. E o nome dele, Paulo, que é em romano, significa pequeno e humilde. Ele teve que se humilhar diante da face de Deus. Ele teve que mostrar humildade. Ele teve que descer da mesma forma que aqueles crentes já desciam antes dele conhecer Jesus. E hoje a gente não quer descer. A gente não quer buscar. A gente quer coisa fácil. Senhor, eu quero minha bênção. E só quer receber e nada mais. É necessário que eu e você faça a diferença. É necessário que eu e você leve o evangelho, aleluia, por onde é que nós andamos. É muito difícil. Muitas pessoas hoje em dia não querem mais ouvir Jesus. Não quer mais ouvir a palavra de Deus. Eu fui uma dessas pessoas que não queria ouvir a palavra de Deus. Eu fui uma dessas pessoas que muitas das vezes, quando eu via crente, se escondia para não ouvir a palavra de Deus. Mas hoje nós vimos a necessidade que é. Muitos ainda não conhecem, mas vão conhecer. Eles irão conhecer, porque ainda há pessoas trabalhando firme para que a voz do Senhor seja alcançada, para que o evangelho do Senhor seja alcançado na vida de cada um.
ele viu que a vida do Evangelho não era brincadeira. Cidades assoladas, pessoas passando necessidades, pessoas enfermas e precisando verdadeiramente do nome santo do Senhor. E a gente estamos de mãos atadas, sem saber o que fazer. E Deus fala: ei, você pode fazer alguma coisa. Você pode trazer alguém, aleluia, para a minha presença. Fala de mim. Mostre o que eu fiz na sua vida. Fale do que eu fiz na sua vida. E a gente não quer. E não é só no Evangelho não, por onde quer que nós andamos. Há pessoas abandonando, há pessoas que não querem mais ouvir. Mas Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda pode fazer milagres, Ele ainda faz milagre na minha tua vida. Porque a gente sabe que quando a gente está na adversidade, precisando de Deus, aleluia, a gente sabe que Ele nos dá salvação. E por que quando Ele precisa de nós se acovardamos? Porque a gente olha para trás. Porque a gente fala que não pode ser você. Não pode ser eu, muitas das vezes sou assim. Não, você vai, porque eu. Mas se não for eu, quem irá? Se não for você, quem irá? Se você não se prontificar diante da face do Senhor, quem irá? Na carta de Romanos, Paulo fala que, aleluia, glória a Deus, que como que eles virão? Como que eles ouvirão? Como que eles saberão quem é o Senhor se não há quem pregue? Como que a pessoa vai aceitar o Senhor? Como que a pessoa vai receber quem é Jesus se não tem quem leve? Se não tem quem se apresente e fala do amor do Senhor? Como? Então, se eu e você não se movimentar, não tem como, aleluia, haver diferença na face dessa terra. Vamos continuar na mesmice. Não vai haver mudança. Não vai haver segurança, não vai haver salvação, não vai haver proteção, não vai haver, aleluia, glória a Deus, como é que eu digo, quando a pessoa está enferma, cura, se o Senhor não chegar naquele lugar. E para o Senhor chegar naquele lugar, precisa de mim, de você. Irmã, eu sou pequena, dos pequenos que o Senhor precisa. Irmão, estou passando alguma coisa, é de você que o Senhor precisa. Porque enquanto a gente está fazendo algo para alguém, o Senhor está fazendo algo para a nossa vida também. A gente não precisa se amostrar para ninguém não, irmãos. A gente não precisa ser melhor do que ninguém não. A gente não precisa fazer a diferença. Levar o Evangelho para onde quer que nós andamos. Muitos podem olhar para você e falar assim: então falou, está falado, mas você falou. Você plantou aquela semente. Alguém que precisava ouvir da parte do Senhor, eles ouviram. Por mais que naquele momento eles não aceitam. Baixa o pé e fala que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Mas a semente ela foi plantada. E aí quem vai dar o crescimento é o Senhor. E aí você vai vendo diferença. Aquela pessoa que você olhava, prostrada, sempre caída, sempre chorando, sempre entristecida. Daqui a pouco você vê um levante, indo para a igreja, e levando o irmão, levando a família, levando o vizinho. É o Senhor Jesus que dá o crescimento. Mas é necessário que eu e você permaneçam de pé e firme. Muitas das vezes é dolorido, muitas das vezes é doloroso. A gente quer ficar somente no nosso cantinho. Mas Deus, Ele conta comigo e contigo. Aleluia. Mas se você continuar no seu cantinho, então usa outro. Outro que queira fazer diferença. Outro que queira ver na vida daqueles irmãos que tem que haver mudança. Hoje, quando eu estava ouvindo para a igreja, uma irmã que é minha vizinha de frente, né? Ela pegou e falou para mim que a minha vizinha estava reclamando de mim porque o som estava muito alto. E ela eu não sei a que religião ela segue, mas assim, ela fala muito o nome de demônios, invoca muitas coisas ruins, e eu ouço da minha casa, né? Sendo que o som que ela estava ouvindo não era da minha casa, era na casa do outro vizinho. E ela falou que, porque o Michele não desliga esse som, e não desliga esse som. Eu falei: gente, será que ela está percebendo que o som não é aqui na minha casa? O nosso muro é um colado no outro, mas são pessoas, aleluia, que estão precisando de Jesus. São pessoas que precisam ouvir, então aumenta o louvor muito alto. E se estiver orando para que a voz do Senhor, a minha oração, a tua oração não possa cansar
assim como Paulo levou o seu evangelho sem medo, aleluia. Muitas vezes a gente pode falar assim, sem medo, né? Vai pra cá com a coragem, mas cada um sabe, aleluia, da luta que passa. Cada um sabe quando o calo aperta. Aleluia, mas eu creio que o Senhor vai usar cada um de nós. Aleluia. A cada um de nós para alguém que precisa, nem que seja uma alma. Mas que a gente vai ganhar para Jesus, a gente vai. Aleluia. A gente vai se esforçar mais, aleluia. A vitória é nossa. Que a gente vai ser de missionário da parte do Senhor. Aleluia. Nós vamos. Glória. E o nome do Senhor vai chegar no Aleluia. da cidade, vai. Aleluia. Porque Deus é maior que tudo. Verdade. Ele é nosso Criador. Não há melhor, aleluia, do que Deus. Ele é o único. Ele é o único que pode mudar a minha e a tua vida. Hoje nós estamos aqui, aleluia, louvando e agradecendo o nome santo do Senhor. Mas amanhã pode ser eu e você precisando também. Então vamos fazer a diferença. Vamos levar por onde quer que você ande, aleluia. Vamos levar o evangelho assim como Saulo fez. Vamos fazer o mais interessante, que Saulo foi um dos melhores missionários da Bíblia. Saulo percorreu por cidades e cidades. E no final da sua trajetória, ele ainda fala: eu combati o bom combate. Ele não ligou para os açoites, ele não ligou para pessoas que não queriam ouvir, ele não ligou que ele seria castigado, que ele seria morto, ele não quis saber disso. Uma coisa ele entendeu, que era: eu fui salvo e eu vou salvar alguém. O Senhor fez a diferença na minha vida, então eu vou fazer a diferença na vida de alguém também. E foi assim a trajetória de Saulo. Saulo, por sua vez, ele começa em Atos e termina quase no final da Bíblia. Para você ver as lições de Saulo sobre a Bíblia, falando com povos, falando com pessoas, e fazendo discípulos, e fazendo pessoas ao qual chegavam o nome do Senhor aqui na outra cidade e estavam falando. Não que a gente vamos ser exatamente como Saulo, mas a gente pode fazer diferença na vida de alguém. Então vamos continuar sendo missionários. Missionário não é só por título não, irmãos. Missionários é só de você estar falando alguma coisa da parte do Senhor para o seu irmão. Você está fazendo a diferença. Muitos, aleluia, que estão no evangelho não querem estudar mais. Mas esse daí é com o Senhor. É o Senhor que sabe de mim e de você. Mas que nós possamos ainda continuar fazendo, trabalhando, batalhando mais, ainda que seja pouco, se esforçando. Aleluia. Vai ter salvação. Vai ter garantia, vai ter festa no céu. Porque pessoas vão se salvar. Pessoas vão ouvir quem é Jesus. Ele precisa estar em lares, ele precisa estar em famílias, ele precisa estar na vida de jovens. Aleluia. Que a palavra do Senhor venha ser despertada na vida dessas pessoas. E eu creio, aleluia, que a minha família ainda vai ser, a minha família não, a minha parentela. Porque a família é quando a gente, faz a nossa família, a nossa casa, meu esposo, filhos e tal, mas que venha ser alcançado a minha parentela, a minha vizinhança, o meu bairro, aleluia, o nosso distrito, a nossa cidade, que venha ser enxertada, que venha ser alcançada. Porque o inimigo está aí batalhando pela vida daqueles, aleluia, que estão deixando o evangelho de lado. Pessoas que já conheceram Jesus, aleluia, estão deixando o evangelho de lado. Mas a gente ainda pode, aleluia, salvar essas pessoas. A gente ainda pode, aleluia, alcançar uma grande multidão através do evangelho, através da palavra de Deus, que salva, que cura, liberta. Não deixa o comodismo tomar conta de você, não. Não deixa, aleluia, alguém dizer que você é assim, é assado e que você não pode. Porque às vezes entra no nosso coração, irmão. Mas a gente pedir a direção do Senhor: Senhor, eu sei que eu já fiz. Hoje eu não faço mais porque eu fui salva por você. Eu fui salva por ti, Senhor. Mas me usa para fazer diferença na vida de alguém também. Que está necessitado, que está precisando. Aleluia, glória a Deus. Se fosse um tempo atrás, eu duvido se eu ia chegar perto de alguém para falar de Jesus. Eu duvido. Mas não ia mesmo. No tempo de nova convertida, para dar glória a Deus, gente, era uma vergonha danada dentro da igreja. Parecia que todo mundo estava olhando para você, mas as pessoas não estavam nem preocupadas contigo. Sabe por quê? Porque a sua adoração tem que ser sua. Quando você entrar na casa do Senhor, a sua adoração tem que ser para Ele.
resista. Eu sei que às vezes é apertado, às vezes é dolorido. É doloroso, irmão, você não sabe como é que é. Sim, mas Deus, Ele sabe. E no momento certo, aleluia, você vai ver que Deus vai agir. Você vai ver que Deus verdadeiramente pode usar você. Mesmo que na sua cabeça, mesmo que na sua mente fala, Deus não tem como me usar. Ele usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Eu vou trazer aqui na memória, teve um fato que eu estava como mal convertida. E de repente estava ouvindo da igreja. E quando eu estava chegando perto da minha casa, eu senti um cheiro de óleo ungido. Eu falei, gente, que cheiro de óleo ungido. Eu estava com um jovem e com uma irmã nessa época. E ali vinha um homem embriagado. De repente, irmãos, um homem embriagado, ele estava embriagado, ele estava cambaleando. Ele parou, olhou para nós e falou, eu já fiz parte do Evangelho. Eu era presbítero da casa do Senhor. E falando santo, eu era presbítero da casa do Senhor. E o Senhor vai me dizer para vocês isso. Depois que ele falou, ele voltou a cambalear. Eu falei, meu Deus, só o Senhor, Pai. Só o Senhor transforma. Só o Senhor usa quem o Senhor quer. E dali eu comecei, nossa, como o Senhor transforma. Não é possível, a gente sentir o cheiro da bebida daquele homem. Mas ele falando da parte do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele tomou ele de uma tal maneira que você nem sentia mais a bebida. Eu sentia só cheiro de óleo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E dali por diante eu passei a acreditar que Deus, Ele pode todas as coisas. Então, assim, como alguém falou na sua vida que você não vai chegar, que você não é capaz, não liga não. É pessoas que não querem ouvir. Mas aquelas pessoas, a mesma pessoa que falou que você não vai chegar, é pessoas que estão necessitadas do amor do Senhor. É pessoas que precisam que o seu coração seja encharcado do amor de Deus. Então vamos continuar fazendo diferença. Seja um discípulo, seja um mensageiro, seja um missionário. Você não precisa alcançar cargos, você precisa fazer a vontade de Deus. E foi essa mensagem ao qual o Senhor colocou.